Fala, torcedor do Verdão, Palmeiras aqui, prejudicado de imprensa esportiva aqui, falando, né, pessoal, rasgando o verbo aí contra a arbitragem e também já comentando do próximo jogo aí diante do Botafogo, pessoal. Vamos aqui nessa segunda-feira aqui acompanhar as últimas novidades do time no coração. Ainda do jogo de hoje, Renata Ruel vai destacar o lance mais reclamado pelos palmeirenses deste empate de hoje. Fala, Renata! E aí você tem um lance que realmente para mim é polêmico. E eu acho esse lance muito interessante, né, Bruno? A gente assistindo o jogo na redação, falei com você, falei com o Zé desse lance. O Pulgar, ele tem a bola. E aí ele dá aquele tapa na bola. O Richard Rios vem no corpo dele. E para mim há uma falta, primeiro, do Richard Rios no Pulgar. Porque o Richard Rios vai só no corpo e não permite que o Pulgar prossiga no lance. Ele faz uma ação de bloqueio que diz a regra 12, ó. Se coloca no caminho do adversário. Isso, pela regra 12, é falta do Richard Rios no Pulgar. Agora, isso não isenta a ação do Pulgar no Richard Rios. Então, você tem uma ação a mais. A bola não está em disputa entre eles. Nesse encontrão, o que o Pulgar faz? Tem uma mão ali, que até eu estava falando com o Zé, a mão direita acerta o rosto do Richard Rios, mas eu acho que ali é mais daquele, você chegou até mim, a mão, você pegou no rosto. Agora a mão esquerda, o Richard Rios acerta o Pulgar acerta o rosto do Richard Rios com a mão fechada, assim, na minha visão. E a gente vê que o Wilton mesmo entende que há força no lance que ele aplica cartão amarelo. Então não é força insignificante. Só que se você não tem uma disputa de bola e a regra deixa claro, atingir o rosto do adversário, cabeça, rosto, com mão ou braço, é cartão vermelho. Então, para mim, nesse lance, seria a falta do Richard Rios no Pulgar, mas expulsão do Pulgar por conduta violenta. O elenco do Palmeiras, pra mim, é muito melhor que o do Botafogo. Se pra você é igual... O banco do Palmeiras não é possível. Se compara do Botafogo. Palmeiras e Flamengo dá pra brigar. Palmeiras e Botafogo, ninguém briga com... O Botafogo, às vezes, investiu muito, só que em poucas peças. É o Luiz Henrique lá, que custou a nota preta. Ter um time titular é uma coisa, ter um elenco é outra. O Botafogo tem, sim, esses 13, 14, né? Esses 13, 14 jogadores. Não mais que isso. Que o Alex fala, não mais que isso. O treinador tem os seus 11 de confiança e aqueles 3 que ele troca sempre. O Palmeiras e o Flamengo, eu acho que já é tem 22 ali que podem ser titulares a qualquer momento. Agora, vamos aprofundar no que interessa, que é esse Palmeiras e Botafogo. É o jogo quarta-feira, é o jogo da ida. O Palmeiras decide no Allianz. Palmeiras já tinha três competições, ficou de fora da Copa do Brasil, está focado no Brasileiro, está focado na Libertadores e foi campeão paulista. Então, Copa mesmo, o que interessa é Libertadores, é quarta-feira. E o Palmeiras, ele vem, nos números que a gente vinha mostrando, numa queda, né? Em 8 jogos, só 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Será que a ausência do Estevão é que se deve a essa oscilação do Palmeiras? É jogar muito na conta não dele. Não. Mas perdeu muito o Palmeiras com o Estevão, Miriam? Quando tem um jogador aqui da qualidade do Estevão, é claro que o time perde. Até porque ele, né, Xará? Ele vem sendo titular constantemente. E o fator desequilibrante dos jogos. Sim, porque na individualidade, ele assim como o Luiz Henrique do Botafogo, que para mim é o melhor atacante de beirada do futebol brasileiro, o Estevão no Palmeiras, ele estava fazendo a diferença. Olha os números para você, Milê. Exatamente. Ó, o Palmeiras sem o Estevão, está contundido por lesão. Em 6 jogos sem o Estevão, uma única vitória, 2 empates, 3 derrotas e só 5 gols marcados. Está respondida a sua pergunta. Hã? Está respondida a sua pergunta. Então, mas o Estevão faz muita falta. Perfeito. Muita falta. Ele criou uma confiança, os jogadores confiaram muito nele. Eu faço a comparação com o Lucas no São Paulo. Quando o jogador do Palmeiras pega na bola, ele olha o Estevão. Porque sabe que ali vai causar dano no adversário. Né? No caso do São Paulo, quando o São Paulo perde o Lucas, também é a mesma coisa. Então, assim, a partir do momento que sai o Estevão, hoje o jogador do Palmeiras olha, putz, o Estevão não tá lá. Aí ele tem o plano B de tocar para outro jogador, mas o Estevão gera muita confiança para os próprios jogadores do Palmeiras. O Estevão foi tão importante pro Palmeiras, e acho que é unânime que a gente tá falando aqui, né? Todo mundo concorda, que até a saída do Endrick foi suprida. Ele foi para a seleção,
o Estevão dando conta do recado, foi se lembrar, talvez, da ausência do Endrick, mas não se lembrou da ausência do Estevão, quando o Estevão se machuca. Exato. E os números são esses. Alex, você tem alguma informação se o Estevão pode voltar já na próxima quarta-feira? Tem chance de voltar, boas chances de voltar na quarta-feira. Ele já está na transição para o campo, treinando fisicamente. Talvez não esteja 100% ainda, porque ele vem de 2 lesões no mesmo tornozelo. E para quem joga sabe que você machucar o tornozelo, torcer do jeito que ele torceu, e menos de um mês depois você torce forte o mesmo tornozelo, pode provocar um dano maior. Mas de qualquer maneira ele já está recuperado da lesão e já está treinando fisicamente, sendo preparado para enfrentar o Botafogo. Vamos aproveitar então os ex-atletas para falarem dessa, antes de irmos para o quem é melhor, para responder essa questão levantada pelo Alex. Tem essa lesão de tornozelo, fica esse período parado e volta. Volta em que condição, Roger? Olha, eu tive lesão de tornozelo também, uma lesão grau 3, e o que eu ouvi dos fisioterapeutas, até de médico, o que eles falam? O tornozelo dá para você enganar, uma lesão de joelho não. Tornozelo faz uma botinha lá, você toma uma injeção, você consegue jogar. O pós-jogo depois continua, então não sei em que grau está no momento a lesão dele, mas assim, isso é o nível de importância do jogo. Tem que voltar. Com certeza eles vão fazer um esforço máximo aí para fazer uma botinha no tornozelo dele lá, de repente aplicar uma injeção, não sei se é o caso dele, porque é muito novo, claro. recupera mais rápido, mas assim, tornozelo é uma lesão menos grave do que joelho. Mas como é que era no seu tempo, jogador? Até que ponto você vai arriscar um jogador desse? Libertadores, Paulo. Tudo bem, mas olha os próximos jogos. Tem São Paulo e depois tem Libertadores novamente. Você pode colocar o Estevão no segundo jogo. Tomar um cacete. Vai tomar um cacete agora, pai? Eu entendo, Mas o primeiro jogo é o primeiro jogo, né? Mas o que eu tô falando, até que ponto você pode arriscar um jogador? Você pode perder ele pros próximos jogos. Você guardaria? Tornozelo, o cara toma uma pancada, irmão. E o cara já Paulo, sabendo ele pode voltar e já sabendo que ele tem um problema no aconteceu. tornozelo, o cara vai lá e chega junto. O que o Paulo tá falando tem todo sentido. Mas eu acho que ele só vai... Eu só acho que ele vai jogar... Sempre assim. Eu só acho que ele vai... Começa tretando, acaba tudo assim. Eu só acho que ele... Eu acho que se ele jogar, é porque o departamento médico entende que ele está 100% recuperado. Tem a condição mínima, né? Miller, para um jogo como esse, desse tamanho, com o histórico de Palmeiras e Botafogo, com eliminação de Copa do Brasil, só não fica se não tiver condição nenhuma, eu acho. Olha, Garrafa... Você já jogou machucado? 200 vezes. Uma contusão muscular, aí, de joelho, é totalmente diferente. O jogador não tem jeito, fica muito tempo parado. Agora, de tornozelo, dá para enganar sim, aplica uma infiltração, coloca uma botinha, coloca uma espuma ali. Quantas vezes eu joguei com espuma? Meu tornozelo estava assim inchado, hein, jogador? E foi pro jogo, quer dizer, concordo com você, é uma decisão. É isso. Perdão, duas decisões, né? 2 jogos decisivos. E com certeza o Abel vai colocar o Estevão para jogar. Tá aí, ó, se tiver a mínima condição, os nossos ex-atletas aqui, por isso que é legal contar com essa rapaziada aqui, que eles têm conhecimento. Agora, lembrando que o Botafogo causa, é um time que tem como característica chegar junto. Então, os caras... É do jogo, não vai ter carinho também. Não vai ter carinho, Alex. Você tá querendo carinho também. Não. Aí tudo bem. Não, eu quero carinho, mas em mim. Não, decisão, Xará. Eu sei. Não tem jeito. Os caras pegam pesado. Vai chegar mesmo. A nossa escalação é conservadora sem Estevão. O que é isso, Chile? Como é que é, Chile? Como que você fez isso, chileno? O que ele fez? O chileno não pôs o Estevão aqui. Não pôs o Estevão? Você não pôs, Chile? A gente pode pôr, então. A gente pode substituir aqui, assim mesmo, a grosso modo, pelo depoimento dos atletas, podemos assim? A gente explica, ó, não primeiro, é esse Xará, pode ser primeiro Estevão? jogo, Pode ser? Lá. Você que manda. Até chegar lá você fala se vale o Estevão ou não, tá bom? Bom, tá aí o Abel reclamando, chamando as linhas de arcaica. Tem razão, ué. De arcaicas. Vai pra Europa, pô. Tá? Realmente. Vai trabalhar lá. Vai trabalhar na Europa. Em vez de melhorar aqui, você quer que o cara que quer melhorar aqui vá embora? Legal, assim. Né? Mano, tudo é errado, tudo lógico é que tá ruim. errado. E eu não achei que o Wilton Pereira foi mal, não. Também não achei. Não achei. Esse é um outro assunto. Não, ele Esse é falou outro que tema. não deixou o jogo rolar e começou a criticar a arbitragem. Aí é critério. Todo jogo critica a arbitragem, todo jogo. Nunca tá bom pra ele. Não é todo jogo. E quando erra a favor do Palmeiras? Eu prefiro alguém que olhe as coisas de forma construtiva. Deixa o Ticão falar. Não, quando o VAR vai a favor do Palmeiras, ele não reclama? Não. Ele não fala nada? Tudo bem, Porque não é nem tem um lance questão aí que disso. nós vamos ver. Então vamos mostrar, pera um pouquinho. Então vamos lá. Que as linhas são arcaicas, que esse VAR não é legal, não é legal. E eu quero entrar naquilo que o Roger falou, da gente tentar modernizar o VAR. Eu acho que isso é válido, mas
tem uma dificuldade, duas dificuldades aí. Mas antes, o Abel, ele reclama. Então ele reclamou muito. Vamos inverter, Chile. Deixa eu te atrapalhar aí. Primeiro, o gol do Flaco Lopes, a semana passada, que daria a classificação ao Palmeiras. Não, levaria para os pênaltis. Você tem esse gol, Chile, separado? Foi ali no frame. Então vamos colocar primeiro o gol. Voltando lá para quarta-feira, o Abel ficou ele ficou pistola com esse gol que foi anulado. Ó, foi por um frame, né? Por um detalhezinho ali na linha. Sabe qual foi o problema desse frame? É que eles alegam que o frame usado para definir que o Flaco Lopes estava impedido mostra a bola que sai dos pés do Gabriel Menino já no alto, no ar, como se ainda não tiver, como se um frame antes a bola tivesse colada na chuteira do Gabriel Menino e o Flaco poderia estar um pouco mais atrás e, consequentemente, não impedido. Olha lá. Então, assim, é no detalhe mesmo. E quem reclamou foi o João Martins, porque o Abel estava expulso, tá? O Palmeiras reclamou demais esse lance e levaria a decisão para os pênaltis. Mas volta um pouquinho. Volta a fita. Vamos lá para o primeiro gol do Palmeiras. Primeiro gol do Palmeiras da semana passada, quarta-feira. Gol do Vitor Reis. Foi como? Foi no frame. Mas isso aí não precisava de VAR, hein, cara? Não foi. Como tá bom, não? Então, foi confirmado pelo VAR, Alex. Sim, mas foi porque... foi porque nada. Todo gol é... Olha lá, pera aí, como não, ó? Pra mim não tem uma mesma linha ali? A olho nu, você vê que o Vitor Reis não estava impedido, tá louco? Negativo. Negativo. A olho nu não dá pra ver, não. Só você que tá vendo. A olho nu, não. Tá bom, então. Eu acho que é lance pra VAR, sim. E o VAR aí, no mesmo frame que anulou, foi o mesmo frame que deu o gol. Pra mim aí tem 10 frames. Quando é a favor dele, tá todo mundo louco. Essa é a questão. Quando é a favor dele, tá todo mundo louco. É isso? Deixa parado aí, ó. Ele, não, beleza. Você acha que eu venho aqui pra deturpar a imagem, é isso? Não. Eu não sou torcedor igual você. Não, eu torço, mas eu analiso também. Não é possível, você tá torcendo. Não tô, é só olhar a imagem. Você quer brigar com o vídeo, é isso? Você quer brigar com o vídeo? Mas tudo bem, cada um tem uma opinião, né? Brigar com a imagem. Cada um tem a sua opinião. Pera aí, eu vou passar todo mundo. Esse lance aí, esse lance, olhando assim, com a câmera parada. Gente, olha o Só um minuto, Alex. Olha o zagueiro do Flamengo. Olhando com a bola parada. Dá pra dizer que o jogador tem condição, Marina? Dá, assim, sem o VAR, dá pra dizer? Dá pra dizer. Lógico que Pra Marina dá pra dizer. Dá. Miller, olhando assim, nem precisa de VAR, é gol legal. O Valério que dá condição aqui embaixo. Alex, só um minuto, Alex. Calma, quem é. Alex, sem induzir voto. Vai chegar a sua vez, por gentileza. Miller, olhando assim, é um lance claro, nem precisava de VAR? Não precisava, não. Não precisava também, tá certo. O Chico. Reis sai de trás. Tá certo, Chico. Não, nesse lance específico eu concordo, também não precisava do VAR, não. Vocês estão quebrando a minha testa, estão indo todo lado do Alex. Perfeito. Não, certo. Gafa, a imagem, né? Perfeito, vou brigar com a tudo imagem, bem. né? Mas foi chamado o VAR, porque o gol... O que eu gol quero foi dizer... validado pelo VAR. Eu acho que o VAR tinha que ser chamado. O Bandeira anula o gol. Gente, o que eu quero dizer é que o Bandeira anula o gol. E o VAR é que vai lá, este frame, que é um frame porcaria, que o Abel reclamou, que é realmente uma porcaria. Tem um limite, né, a porcaria. Validou o gol do Palmeiras. Dizendo, o VAR também ajudou, ele corrigiu um erro. Isso é óbvio. Teria uma expulsão, gente, mas aí, normalmente pera um pouquinho. o VAR é chamado também, porque, por exemplo, no gol do Rony de hoje, tinha um jogador que estava impedido, mas o Rony veio de trás. Então, ou seja, foi validado o gol. Num primeiro momento, o Bandeira vê o jogador ali e levanta. Levantou. E aí no VAR é corrigido, entendeu? Esse lance também foi por conta disso. Ou seja, foi fundamental esse VAR, que é uma jossa, esse equipamento que é muito ruim. Mas é melhor que nada. Arcaico. Que é arcaico, como disse o Abel, e ele está coberto de razão. ponto é melhor que nada. Mas ele também ajuda, porque o gol do Palmeiras seria anulado. Sim. Se não fosse o VAR arcaico. Os dois gols. Os dois gols. Sim. Né? Aí seriam os dois gols. E se não fosse o VAR arcaico, aí o gol não seria validado. E na realidade, o Abel no gol do Palmeiras levanta e começa a reclamar com a arbitragem. Ele começa a reclamar com o quarto árbitro. Você vê como tem bandeira ruim, né? Tá bom, aí a gente volta, continuamos ainda, porque Palmeiras e Flamengo jogaram aí a terceira vez em 8 dias, mais ou menos, é isso, né, Chile? Em 10 dias são 3 jogos, então o jogo não acabou. Nesse mesmo jogo, aí eu quero saber, o Flamengo reclamou desesperadamente de mão do Murilo, braço aberto, foi o lance. No finalzinho, quer ver, ó? Aí tem uma tese da regra que eu posso te explicar, Gafa. Olha lá. Isso não é Só frisa a bola na mão, ó, braço aberto, a bola vem caindo. É acidental, Gafa. Entendi. É acidental, movimento natural, o braço dele estava caindo. Movimento natural, o jogador anda assim o tempo inteiro, com o braço assim? No momento do cruzamento, o movimento foi natural dele baixando o braço, não para pôr a mão na bola. Ele estava baixando o braço Alex. e usando o corpo do adversário como referência. Mas essa o braço estava estendido. Então, mas querem imagine Quem é torcedor aqui
Eu só tô explicando, cara. Perfeito, não. É o Põe seguinte. esse jogo do Corinthians que eu falo também. O Alex, deixa eu só colocar uma É que questão. vocês estão pondo o lance do jogo do Palmeiras. Não, pera, gente, não vamos levar por esse caminho que é ele que bobagem. tá levando. Não vamos levar por esse caminho. levando. Pera aí, Tá, torcedor, gente, falou, vamos prestar atenção pra não perder a Você discussão, falou. gente. Pra não perder a discussão, é bobagem ir por esse caminho. Ficar entrando no caminho de Entendeu? Não, torcedor, Alex, descredibilizar Alex, a nossa gente, falou, pô. gente, vamos, começou. por favor, vamos seguir aqui pra gente não perder a discussão, não é? Ou seja, quando desse toque, esse toque na mão, eu ouvi 3 árbitros, eu tô ouvindo a explicação do Alex aqui, interpretação dele, cada um tem uma interpretação. Eu ouvi 3 ex-árbitros, foi o Paulo César Oliveira, da ESPN é o Gaciba e acho que foi o Sálvio, lá com o Neto. Eles também tiveram interpretação diferente. Então, ou seja, cabe discussão. O Alex pode entender que não cortou a trajetória da bola, foi movimento natural. O Paulo tem uma outra interpretação, eu tenho. Mas aí tem que ser falado, não pode falar. E o Abel, inteligentemente, está fazendo isso, e eu vou jogar para vocês. Ele está fazendo tudo o que ele fez hoje. Hoje o Abel foi para a coletiva para falar de calendário do futebol brasileiro. Ele foi para falar do VAR, que é muito ruim, que precisa mudar a tecnologia, né? Ele foi falar de erro de arbitragem, que jogar de quarta e domingo não dá, e não falou, e ninguém que esteve lá percebeu, lamento não estar lá na entrevista hoje em coletiva, dia tá difícil, para falar de quarta-feira, que é o grande encontro que está todo mundo esperando, e o Abel não está errado não, ele tirou o foco de Palmeiras e Botafogo. E começou a falar que aqui no Brasil, todas aquelas histórias que ele já falou e muitas das coisas que ele falou, ele tem razão. Só que para mim, a leitura que eu fiz hoje, o Abel, muito que espertamente, ele tira o foco. Hoje a gente está aqui discutindo, gritaria por causa de lance de mão de jogo que já foi. Quando o jogo que vale é o jogo de quarta-feira que pode tirar o Palmeiras de mais uma Copa. E o jogo foi criado com qual expectativa, Miller, esse Palmeiras e Botafogo de quarta-feira que vem? Textor, que falou da manipulação do ano passado, era o jogo aguardado. A minha leitura é errada, você em casa, se você discorda, tá tudo certo. Mas o Abel, eu não estou criticando o Abel não, eu estou falando que ele está certo. Ele tirou o foco para que hoje aqui, amanhã lá nos Donos da Bola, lá no Neto, na Renata Fã, na ESPN, no Sport TV, todo mundo fica discutindo mão de jogo passado e ninguém fale do Botafogo, que é o jogo onde tem pressão em cima dele. Olha, Garrafa, esse lance aí, pra mim foi pênalti claro. Né? Aí. Um atacante, o Charado, ele sabe disso, um atacante, numa jogada qualquer, a bola bate sem querer na sua mão, o árbitro dá falta. Sim. Isso é automático. Ou o VAR invalida o lance. Então o que acontece? Aí o Murilo tá com o braço aberto. Braço aberto. Então quer dizer, Passa o braço bem longe do esse corpo. pênalti aí pra mim foi escandaloso. Imagine se fosse esse pênalti a favor do Palmeiras. Essa é a questão. Porque os caras só reclamam. Todo mundo reclama do... O VAR, que é uma porcaria, eu concordo com o Abel. Quando o VAR ajuda com essa linha mal traçada, ninguém vai pra coletiva. Este VAR é uma porcaria e nos ajudaram a acontecer um gol. Ninguém fala. O VAR, realmente, aí o Abel tem razão. E Perfeito. todos se criticam o VAR tem razão. Eu sou contra o VAR. Sempre fui e sempre serei. Não gosto, acho que tá matando o futebol. Do jeito que eles tá aí, tá muito induzem ruim. o juiz, né, Xará? Totalmente, todos os times da Série A já foram prejudicados. E os árbitros mudam o comportamento em campo porque eles ficam usando o VAR como uma bengala. Dificilmente, Xará, jogador, o VAR, um árbitro de campo, dificilmente ele contraria uma opinião do VAR. Difícil, muito difícil. 99% dos árbitros, o que o VAR falar, mesmo estando errado. E lembrando que ele tem essa autoridade, ele pode manter a decisão dele pode de manter. campo, né? Teve aquele lance de Palmeiras e Cruzeiro ali, que ele mudou a visão depois de ver o VAR, que eu acho que não foi falta, né? Citando só um Zé exemplo Rafael, de que ele não foi poderia falta ter mesmo. mantido a Sim, decisão o Palmeiras dele foi de beneficiado campo. naquele dia. Mesmo olhando o VAR, sua opinião é essa, mas eu vou Palmeiras manter a foi minha de beneficiado campo. E os árbitros não fazem isso, não sei o porquê também. Agora, o que o Roger levantou como tese, a gente viu aqui nos Jogos Olímpicos, a gente vê no tênis, a gente vê no vôlei, viu no futebol feminino, há um impedimento da seleção muito claro. Para que você tenha esta qualidade de VAR, primeiro precisa de investimento. E isso tem que ser cobrado sim da CBF, porque a CBF tem grana, pelo que ela lucra para o campeonato, deveria oferecer esse tipo de material no campeonato. Agora, nem todos os estádios do futebol brasileiro estão prontos, capacitados para receber um tipo de mapeamento. O que é o mapeamento? São várias câmeras espalhadas que cobrem todos os cantos do gramado. Você precisa ter uma estrutura para aplicar essas câmeras. Ou seja, o Allianz Parque tem essa possibilidade, o Morumbi provavelmente tem, Mineirão, mas você vai jogar lá em Caxias, Arena você não Corinthians, tem, né? Na Arena Neoquímica Corinthians, né? Os estádios mais modernos estão preparados para essa tecnologia. Os estádios, né,
de menor capacidade não tem essa condição. Então é um problema e a gente tem que conviver com esse VAR. Então a gente desmoralizar totalmente, eu acho que a reclamação ela procede, só que o mesmo VAR, o que eu quis mostrar é, o mesmo VAR que te atrapalha aqui, ele ajuda você ali também. Claro. E não tem essa reclamação dos profissionais. É que hoje ele foi arcaico, há 2 rodadas atrás ele não era arcaico. Porque ele não citou quando ajudou. Gafa, eu não alivio pro VAR, sabe por quê? Porque numa partida de futebol hoje, independente da estrutura do estádio, vamos colocar o Alfredo Jaconi lá do Juventude. Tá. No mínimo daquela partida, tem 10 câmeras. Mínimo. Poxa, 10 câmeras. Pelo amor de Deus, Big Brother agora. Pô, no jogo do Flamengo hoje tinha 28. Poxa, pelo amor de Deus, pô. Acho que 10 câmeras já dá pro VAR ver até o cabelo do jogador. Mas ontem não conseguiram ver o Verratti, a mão na bola do Verratti no gol do Vasco. Não conseguiram. Não acharam uma câmera pra verificar se de fato a bola tocou. Foi uma mão na bola escandalosa. Escandalosa. Pelo amor de Deus. Quem precisa melhorar, precisa. A CBF tem dinheiro, tem que investir realmente e a cobrança é válida. O que eu discordo é o seguinte, o mesmo VAR, que é uma porcaria, que te prejudica, ele também te ajuda e aí ninguém fala nada. Fica jogando pra galera. E você acha que o Abel parou por aí de estar momento pistola? De desviar foco? A bancada não se manifestou ainda se ele está querendo desviar foco ou se eu estou viajando na maionese. Né? Se ele não está querendo falar de Palmeiras e Botafogo, mas a gente vai falar e daqui a pouco tem até quem é melhor de Palmeiras e Botafogo. É Libertadores, nego velho. Porque há a reclamação de que o Pulgar deveria ter sido expulso e aí o Abel usa como referência a expulsão do Gregory, jogador do Botafogo, no jogo Botafogo e Bahia no meio de semana, certo? Válido pela Copa do Brasil. Pegou a jurisprudência. Pegou a jurisprudência. Abriram precedentes. Gente, o Pulgar, ele vai que vai, né, lá? Opa! Vocês acham que é uma simples... Tem uma outra câmera de lado, até a transmissão da partida, que ela pega, que o Pulgar ele tenta sim agredir. Ele erra, ele não consegue, ele não dá em cheio, mas ele tenta. E é o grande problema. Não é quando a gente avalia o lance do Gregory, que a gente fala, não é fazer exercício de imaginação. Não é que a gente seja muito inteligente, mas é porque acompanhar rodada após rodada. Aquilo ali naquele jogo vai ser expulsão e não necessariamente no próximo jogo vai ser. Então é uma falta de critério. Aí todo mundo vai gritar, ninguém vai ter razão. O Botafogo acha que não tem que expulsar. Talvez a gente tenha que sentar aqui e falar, eu também não acho que tem que expulsar. Só que você está no mesmo futebol brasileiro, ainda que seja a Copa do Brasil e um brasileiro. Mesmos elencos, mesmos times, mesmos jogadores, mesmos juízes. Aí você expulsa num jogo e não expulsa no outro. Então é claro que o Palmeiras vai gritar hoje. Mas o principal é você seguir um critério, né? É o que não há. Porque aqui, por exemplo, se o Pulgar tentou, ele tem que ser expulso, porque a regra fala em tentativa. Não é expulso só quem acerta, é expulso quem tenta. Quem tenta. Esse é um ponto. No caso específico... Na letra fria, acertou no meio de semana, errou hoje. E é o que vai acontecer sempre. Então, mas aí fica meio torto. Não, pela letra fria da regra tentativa. Não, sim, eu concordo. Mas fica torto, porque aí o Abel fala, não, mas se aquela com a qual eu não concordo foi expulsão, esta também deve ser. Ué, mas você não concorda com aquela, você não pode concordar com essa. Então você está pedindo o critério, não tendo o critério? Né? Acho que a gente tem que ser coerente. Sim. Aqui, para mim, é expulsão porque há tentativa. Isso está na regra. No caso do jogador do Botafogo, eu acho que houve um exagero, até porque não houve a tentativa. Acho que isso me pareceu claro para todo mundo. Eu acho o lance de hoje até mais brusco que o outro, né? Ele é mais... Sim, mais assintoso. É mais assintoso que o outro. Mas nos dois, para mim, tem tentativa. O outro é mais lance de jogo mesmo, né? O braço aberto à disputa. O de hoje tem um safadão, mas para mim... Se bem que no lance do Botafogo, o braço... fica depois da disputa. Ali é que a coisa pegou. Mas para mim os dois lances não são de expulsão e não dá para se corrigir com base na rodada da passada. Se for fazer esse revisionismo no futebol brasileiro, aí a gente vai contribuir para pior. Mas aí seria a coerência, né, Breno? Não, porque é o seguinte, se o lance do meio de semana ele é um lance para expulsão, o de hoje teria que ser para expulsão. E o problema do meio de semana que é reapitar o jogo. O VAR hoje não chegou. Os dois árbitros... Olha o lance do Gregory aí, desculpa, Pedro. Os dois árbitros não expulsaram. Os dois árbitros. Aí, no meio de semana, o VAR reapita o jogo. Hoje o VAR não reapita. Isso. Entendeu? Então... E também tem uma coisa, ele vai buscar. Gente, ele sobe... Ele não acerta e depois ele vai buscar. Ele não acertou, mas ele foi buscar. A imagem ele foi sempre vai parecer mais brusca. E se o árbitro tá de frente pro lance, e tava ali, olha, tá vendo o que tá acontecendo, claramente não tem ninguém na frente dele. Ele foi buscar, cara. Mas se ele no campo sentiu que isso não é uma agressão, tem de valer a interpretação desse cara aí. Mas ele tá errado. Chama pra reapitar. A interpretação dele tá errada. E que ele... Tá errada. E que esse cara tenha... a possibilidade de errar e o VAR
se o VAR entende, olha, você viu o lance, estava de frente, tem de valer a interpretação do campo como valeu hoje no Maracanã. E para mim são 2 lances que o feeling do árbitro no campo tem de prevalecer. E o que impede o árbitro, no caso do lance do Botafogo e Bahia, ele é chamado, ele que mantivesse o que viu da hora. Não, eu vi aqui, aquela acabou, imagem não trouxe nada de novo. Hoje tem falado muito do VAR, mas tem falado um pouco da falta de coerência desses árbitros. Por que não vai manter? Ele tem que manter. A imagem sempre dá uma impressão muito mas maior. Não tem que ir por slow motion, não se joga futebol em slow motion, não se joga futebol por replay. Exato, o Wilton Pereira Sampaio estava ali no lance, percebeu o que aconteceu, estava com a visão e valeu a visão dele. Ou buzinaram no ouvido dele. Claro. Ele falou, não, eu vou sustentar o que eu decidi, ou não buzinaram. Mas eu tô cobrindo, mas aí, eu vamos acho lá, que é amarelo nos dois. De novo, mas aí vamos lá, de novo, um jogo é uma coisa, outro jogo é outra coisa, e a gritaria. Esse é o problema. Essa é a questão. O problema pra mim é esse. Eu acho que eu não... Mas eu nem vou entrar, eu entendo a posição do Renato, do Breyer. Acho que eu tendo a concordar, porque não é porque é a regra que eu tenho que concordar. A regra, para mim, muitas vezes ela é mal feita. Quem escreve, senta lá, nunca chutou uma bola. E a gente vê isso em muitas novas determinações. Algumas coisas que são até... a questão elas vão contra a mobilidade, a biomecânica. Tem muita coisa ali. Então não é porque a regra é a regra que eu tenho que concordar. Porque regra é uma coisa, determinação mas é outra. Aí, vamos lá. Determinação demais. A partir disso, o que me irrita é que o Botafogo gritou no meio de semana, o Abel gritou hoje, e semana que vem alguém vai gritar, porque vai para um outro caminho. Então, e até na fala do Abel completa, tem coisas até boas, que ele fala, a gente precisa profissionalizar os caras, para eles terem uma cobrança também, deixando claro que também não é fácil apitar no Brasil. E sim, isso é um acontecendo. Entendeu? Eu comentei aqui, Renato, na sexta-feira até, numa informação que eu trouxe com a Renata, os árbitros estão extremamente desgastados. Sim. Porque cada vez mais se fala de arbitragem de VAR, cada vez menos a CBF se posiciona oficialmente sobre o que está acontecendo, cada vez mais quem fala são os dirigentes para reclamar, e tem problema de sistema, tem problema de logística, tem problema de pagamento, tem árbitro que está sem receber jogo de início de mês. Então, assim, a coisa ali é um caldeirão que é feito para dar errado. Então, assim, aí o Abel fala que é bom, a fala do Abel é boa, porque a gente precisa debater, e não se debate. Porque eu vou lançar um manifesto. Porque eu vou juntar um clube para debater. Vou fazer uma notícia de infração. Isso aí é nada. A gente fica correndo atrás do próprio rabo quando a gente pega e coloca o zoom num lance e fica discutindo esse lance. Sim. Aí todo bolinho que está discutindo esse lance vai discutir outro. A gente tem que pegar e abrir o zoom e olhar pro todo. Tático, sem falar de gestão de clube. E parar de falar, o meu time é prejudicado. O meu é. Não. O esporte é prejudicado. A competição é prejudicada quando a gente olha só pro nosso. Porque o mesmo que é ajudado e passa aqui, tranquilo, pra mim tá de boa, no próximo é ele que é prejudicado. Eu não acho que tá ninguém roubando ninguém. E essas coisas que o cara já quer. Tem que olhar pro todo, cara. A reestrutura parada. Esse negócio do, se aquele foi, esse também também não tá certo. Porque você acaba defendendo dois erros. Um erro não pode justificar o outro. O Pedrão também passou uma informação aqui, estava com ela aberta aqui, Pedro. Durante o programa é isso, viu? Pega uma informação, pinta um negócio, um passa para o outro aqui, é assim que funciona. Informação aqui, Rádio Grenal no Twitter. Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, a gente está falando do Inter até agora há pouco, né? Sim. Comunica o desligamento do nosso diretor esportivo Magrão. Tomei até um susto, pensei que já era o Roger. Eu também acho que falaram. Mas no Inter é diferente. Muitas vezes cai diretor e não cai o técnico. Foi o Magrão. Não é a primeira vez. Então, assim, continua a dança das cadeiras lá, né? Agora o treinador acertou, agora vai o Magrão. Cabeças tem que rolar. Vamos ver até quando também vão sustentar o Roger. O Mano ganhou uma sobrevida assim. Aí a informação tava dando problema lá no dia a dia, viu? O Magrão, a saída dele não é por conta do resultado de hoje. Questionamento de modelo, sabe, de transação, de negociação, de participação, questionamento interno, com tudo. Então, só para não parecer que está no balaio de uma demissão de treinador. Era questão de tempo. Bom, vamos ao gol do Palmeiras. Mais o gol que foi invalidado do Flaco Lopes. Mais um, né? No meio de semana teve um, agora também teve outro, de novo ali no limite da linha, né? O gol do Flaco depois da cabeçada ali do Gustavo Gomes, olha lá. Olha lá, o Rossi faz a defesa. E aí o Abel também, ele dá uma justificativa que é de eu não confio nessas linhas e nesse sistema do VAR para detectar impedimento. Então, mas é a grande questão. Pergunto, você confia? Não, e os torcedores confiam? Não há quem confie, porque, primeiro, há um descrédito de todo o sistema, CBF, Comissão de Arbitragem no geral, e a gente sabe
E essa não é a melhor tecnologia. É isso, porque a gente usa sempre a segunda linha. Então, é o que eu tô falando. A segunda linha não é nem o caso de linha, tô falando segunda linha, aquele material que não é original, aquele segundinho que parece original, mas é bom. É isso. Mas nesse ponto, Renato, ok, vamos então decidir como faz para melhorar. E para melhorar, vai ter que gastar dinheiro. E gastar dinheiro envolve uma parte que é política, essencialmente política. Mas a CBF não tem dinheiro, cara. Não. É uma instituição que tem. Quem tem sou eu. Você. Tá em dificuldade. É isso. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense ontem, deu uma entrevista ali por causa do gol que não foi anulado depois do possível toque de mão do Verratti. E ele diz: nós pagamos clubes várias taxas daqui, e arbitragem, e administração, e taxa da federação. E a gente não vê esse dinheiro, esse investimento dos clubes sendo retornado de forma concreta no futebol. Mas pausa. Falar isso no sábado depois do jogo, depois de um gol polêmico, é fácil. E não adianta segunda-feira ir pra lá almoçar, tomar café, tirar foto e... Vamos bater, tem que bater, não é na entrevista, dentro da CBF. Isso não acontece. Mas beleza. Aí... Os clubes trabalham muito pouco para mudar o sistema. Mas se os clubes chegam à conclusão de que é uma questão de grana e que a CBF tem esse dinheiro está sendo mal utilizado. Então, segunda-feira eu quero os 20 presidentes dentro da CBF cobrando, fiscalizando isso. E não acontece. Mas é mais cômodo aparecer, como apareceu o Marcos Braz no meio de semana, como aparece o Mário Bittencourt depois de um clássico. Porque eles precisam dialogar com o torcedor, não com a melhoria do futebol. Também. E no fim das contas, ninguém está preocupado se o futebol vai melhorar ou piorar. Claro que não. Só estamos preocupados em o meu time, eu tenho que ter alguma vantagem para ganhar. Isso aí é a história da liga, gente. Isso aí é discussão. Há 3 anos a gente fala de liga. Os caras não conseguem sentar numa sala e chegar no... O diretor de futebol, ele só quer que o time dele ganhe e ele dê uma resposta para a torcida que é título. Acabou. Isso é discussão porque a gente chamava antigamente de conselho arbitral. Nem se tem ainda o conselho arbitral. É antes do campeonato, quando você decide como vai fazer as coisas. Sim. Quando se falou de estabelecer VAR no Brasil, eu lembro que o Eurico chiou muito por causa de um gol de mão que o Vasco tomou. Ele queria VAR já na rodada seguinte. Era a mesma discussão. Foi contra o Corinthians naquele 1-0. Do Jô. Gol do Jô. Era a mesma discussão se tinha dinheiro ou se não tinha dinheiro. Se tem um negócio no mundo que não pode discutir falta de dinheiro, é futebol. Eu acho um absurdo, existindo o impedimento automático, a gente sabendo que ele existe, ainda utilizar essas porcarias dessas linhas que o cara coloca lá, Abel Prazer, mais pra cá ou mais pra lá. É isso. Não é só o Abel que não confia nessas linhas, ninguém confia. E que vai além, prof, não é só até a questão das linhas. Uma outra coisa que me pega muito vendo esses lances é o posicionamento das câmeras. Tem uns estádios que o posicionamento da câmera não te dá a certeza. Aí quem vai fazer a linha se lasca também. Teve, acho que no ano passado, um lance do Brasileirão, que o lance é no meio de campo, não sei se vocês lembram, que é bem rente à linha do meio de campo, e, cara, o negócio tá tão torto. Renato, o que você achou? Eu não acho nada, irmão. Não dá pra achar nada. Não dá pra achar. Você quer ver um time que joga um futebol, tem um protagonismo cada vez maior, tá envolvendo disputas maiores. O estádio do Red Bull Bragantino, ele não tem estrutura para você posicionar as melhores câmeras pro VAR. Sim. Então, assim, já complica. Não é por acaso quando a Conmebol vira e fala assim, com todo o defeito que a Conmebol tem, jogo tal precisa ter um estádio com capacidade para tantas pessoas, porque a cada fase que passa do mata-mata dela, precisa ter um número maior de câmeras. Então, assim, isso é pensado no Brasil? Não. Então, mas a tal da profissionalização dos árbitros, que muito se reivindica também. Sexo dos anjos. Não, mas... Tem árbitro que não quer, sindicato que não quer, CBF não quer falar sobre isso. Muitos deles não querem também. O diretor, ele quer gritar na coletiva, mas ele não quer gritar lá dentro. Tem que fazer um break. Eles têm condições ideais para serem melhores também? Muito bom, torcedor do Verdão. Palmeiras aí já segue se preparando para o jogaço aí diante do Botafogo. Eu estou muito esperançoso aí para que o Verdão consiga fazer, né, um bom jogo, né? O Botafogo que perdeu e tomou 3 aí do Juventude, hein? O time lá do Rio Grande do Sul. E agora tem tudo para que o Verdão consiga assumir a liderança, né, pessoal? Palmeiras precisa voltar alto nível aí, né? Só questão de alguns dias, né, pessoal? O Palmeiras que tá com o time completo, né? Apesar do caso só o Estevão, né, pessoal? Que se machucou. E também a questão do Dudu, que teve nova lesão, né? O único desfalque que realmente é o Estevão, né, pessoal? Que estava nativa, né? Ultimamente o Dudu. Sabemos que ele ficou um período aí afastado. O
o Palmeiras não poderia contar 100% com ele e talvez ainda faça novas contratações, a gerar transferências em conta aberta ainda. E vocês, qual jogador que vocês gostariam que viesse para o Palmeiras? Deixa aqui o seu feedback, todos vocês aqui tem voz aqui, vocês mandam, deixa aqui o seu comentário para que assim a diretoria, quem sabe, tá vendo seu comentário, né, e levar isso em consideração, né. Ontem aí, pessoal, o Palmeiras, prejudicado da arbitragem, anulou o gol do Verdão, né, mais uma vez aí, um gol anulado, né, e o Palmeiras saiu no prejuízo, hein, ficou, né, prejudicado. Poderia ter saído de lá com a vitória, né, o Palmeiras que foi muito intenso, né, time que conseguiu fazer um bom jogo, né, e mereceria sim a vitória, né. Pessoal, e sem falar que, como estou falando de questão de desfalque, né, o Flamengo, que é o maior adversário aí, atualmente aí, do Palmeiras, né, 2 jogadores de uma vez só se machucaram, jogadores da ativa, né, e essa aumenta a potencialidade aí para que o Palmeiras assuma aí, vá à frente e assuma a liderança, né. Pessoal, se você é novo aqui no canal, né, tá chegando aqui agora, aproveite para se inscrever, deixar seu like, logo eu tô de volta aí trazendo mais informação do time do coração atualizada.